É com imensa alegria que hoje nós recebemos em Assis para uma palestra o professor Dr. Francisco da Silva Borba, professor titular de Linguística, uma brilhante carreira universitária, tendo obtido todos os seus títulos e desempenhando um papel importante no desenvolvimento da área de Linguística no estado de São Paulo. Talvez a gente deva dizer que não há necessidade de fazer uma apresentação, né? Porque o professor Borba é pessoa de relevo no estado, no país, com largas projeções no exterior. Nós poderíamos... ele publicou inúmeras obras, entre as quais nós destacaríamos a Introdução aos Estudos Linguísticos, já na 12ª edição, os Fundamentos da Gramática Gerativa, o Pequeno Vocabulário da Linguística Moderna, a Teoria Sintática e, mais recentemente, o substancioso Dicionário Gramatical de Verbos, em que ele aparece como autor e coordenador de uma valiosa equipe. Chegou a ser diretor da unidade de Araraquara, em profícua gestão, o que lhe permitiu um significativo comportamento no início da Unesp, como participante do primeiro Conselho Universitário. Ele se destacou também como um dos fundadores do GEL, Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, uma das entidades mais produtivas na área de linguística do nosso Estado. Esta palavra, portanto, não pode ser entendida como de apresentação de quem já se apresentou muito dignamente perante a comunidade acadêmica, e sim como apenas uma palavra de abertura da sessão em que o professor Borba falará sobre a gramática das valências e o dicionário de uso da língua portuguesa. Em nome do Conselho de Área da área de Linguística e Filologia Portuguesa, nós agradecemos muito a presença do professor Borba, em razão do seu conhecimento, em razão do seu prestígio, em razão da sua boa amizade. E de imediato lhe passamos a fala. Muito obrigado. Acho que esse aqui, eu vou falar por este pequeno aqui, é mais fácil, porque na verdade, eu estou muito acostumado com aulas. Acho que eu sou professor por natureza mesmo, por vocação. Eu sou professor, na verdade, há 45 anos. Eu comecei logo que nasci, evidentemente, né? Logo depois, né? E eu gosto disso, né? Hoje eu tenho trabalhado menos na parte de docência e mais nessa parte de pesquisa, mas na verdade o meu negócio é falar, né? É falar com os alunos, é me fazer entender. Eu sempre me esforcei muito por me fazer entendido. Hoje nós vamos aproveitar aí um tempinho, né, para conversar um pouco. Eu vou dizer, eu vou comentar com vocês o que é que eu estou fazendo, o que é que eu venho fazendo ultimamente com um material, não é, com um conjunto de informações e de reflexões que eu venho fazendo já há um certo tempo. Na verdade, eu comecei a trabalhar na universidade em 63. Depois, em 65, foi que eu fui para a França, fui estudar para lá e tive a gratíssima satisfação de ser colega do professor Rafael.
Nós nos conhecemos, portanto, lá de Paris desde 65. E depois é que ele veio para cá, para Assis, e continuamos amigos, e trabalhando, lutando, não é? Para continuar erguida a mesma bandeira. Na verdade, um conjunto de reflexões metodológicas para fazer avançar o nosso conhecimento, principalmente da língua portuguesa. E eu, mais especificamente, a língua portuguesa do Brasil. Não há nenhuma essa delimitação, ou melhor, a língua portuguesa do Brasil a partir de 1950. E ainda mais, a língua portuguesa do Brasil a partir de 1950, mas escrita. A língua escrita no Brasil a partir dessa época. Essa delimitação de campo é para que a gente possa realmente fazer alguma coisa produtiva. E não há nenhuma outra razão para uma divisão assim, para uma opção assim, na verdade é arbitrária, né? Porque língua escrita por opção mesmo. Eu sempre gostei de trabalhar com a língua escrita, porque eu acho o seguinte, eu sou, como eu dizia, professor por natureza, por vocação. Eu gosto disso. A língua mais, digamos, exercitada, ou que é mais um objeto maior de reflexões na escola, é a parte escrita. A criança vai à escola para aprender a escrever, não é para aprender a falar, certo? Presumidamente, ela já sabe falar, certo? Mas o código escrito precisa de um aprendizado bastante sistemático e é muito demorado. Eu trabalho com a língua escrita, eu tenho escritos, né? Eu tenho escrito razoavelmente, publicado razoavelmente nesses 30 anos e ainda continuo com problemas de expressão, de como escrever, certo? Eu ainda, quando vou começar a escrever, não começo assim automaticamente, vai saindo aquele jorro de lindas palavras escritas, né? Com essa adjetivação bacana, como fez aqui o professor João de Almeida, a meu respeito. A coisa é um pouco complicada ainda, porque para escrever você precisa sempre pensar mais que uma vez. Não é automático, escrever não é automático, como parece automático falar, certo? Então eu tenho trabalhado com língua escrita. Como ainda voltando a essa história de gostar dessa parte pedagógica, eu entendo que um dos mais eficientes, um dos mais poderosos meios pedagógicos de que nós dispomos é o dicionário, certo? Então eu sempre gostei de trabalhar com dicionários, certo? Eu comecei com um dicionário bastante técnico, né? Um vocabulário de linguística que eu fiz no início da década de 70, foi publicado em 71, 72, certo? Um levantamentozinho para divulgar a terminologia linguística, naquele tempo ainda muito rebarbativa, né? Muito assim, como se diz, cheia de maneirismos, né? Hoje parece que a terminologia se assentou um tanto, né? E eu comecei a pensando nessas duas coisas, quando eu deixei a diretoria da faculdade, que realmente essa parte administrativa nunca foi realmente meu gosto, mas você tem que dar a sua contribuição também, eu pensei em montar um dicionário de verbos. Mas a ideia surgiu assim. Eu estava vendo televisão, a novela, não sei se era novela, uma série, o Dorico Paraguaçu, o Bem Amado, que era uma pessoa que falava, inventava as palavras. Ele era um jogo, uma brincadeira de palavras muito, muito viva e muito interessante. Para quem gosta dessas coisas, eu ficava encantado ouvindo ele falar e aquelas invenções jocosas de brincadeira que ele fazia, ou melhor, que o autor fazia e o autor lá, o ator Paulo Gracindo,
não é? Dava uma vida bastante assim.